Olá pessoal, tudo bem? Satisfação enorme estar de volta aqui no nosso projeto, tratando de direito processual civil, hoje com um assunto extremamente importante que você já viu aí na nossa capa, que é a ação monitória. Antes de tudo, para você acompanhar nossa aula, baixe o material que está aqui na descrição desse vídeo, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal do Aprovação PGE, para a gente poder manter essa interação aí cada vez mais próxima, ok? Bom, o tema de hoje, já te falei, é a nossa ação monitória, artigos 700 a 702 do CPC, e quero dar destaque aqui em especial a algumas conexões necessárias do assunto com o poder público em juízo, fazendo inclusive muitas questões ao longo da explicação para você ir percebendo as maldades e como esse assunto vem sendo cobrado. Então vamos fazer uma análise desse tema? Vejam, quando a gente fala em ação monitória, pessoal, introduzindo aqui o nosso artigo 700, o CPC, ele vai falar que a monitória é aquela ação para aquele que detém uma prova escrita sem eficácia de título executivo. Bom, eu vou tratar um pouco mais sobre a questão da prova escrita sem eficácia executiva, mas antes, percebam que na continuidade desse dispositivo, o Código de 2015 ampliou muito o objeto da monitória, permitindo que aquele que tenha prova escrita sem eficácia executiva possa pleitear pagamento de quantia, isso sempre pôde, entrega, olha, agora ampliou, de coisa fungível ou infungível, assim como também entrega de bem móvel ou imóvel. E, por fim, também a de implemento de obrigações de fazer ou não fazer. Então, a monitória agora traz aqui, sob um guarda-chuva, todas as obrigações praticamente. Pagar, entrega de coisa fungível, infungível, móvel, imóvel e ainda obrigações de fazer e não fazer. Esse é um primeiro cuidado que eu gostaria que você tivesse e é um cuidado que as provas estão também exigindo de todos nós. Por exemplo, aqui nessa prova de procurador de contas do MPC do Pará, onde se diz que em determinada demanda em que contendam A e B sobre um bem imóvel, é correto afirmar que, se tratando de propositura de ação monitória, o juiz deverá extinguir o processo sem resolução de mérito. Como? Ora, o Código é muito claro ao permitir ação monitória para a disputa, seja de coisa móvel, seja de coisa imóvel. Então, uma alternativa errada. Muito bem. E a propósito dessa tal prova escrita sem eficácia executiva? Há muitas súmulas do STJ, há muitos pontos de vista que a gente precisa abordar vindo da instância superior. Primeiramente, quando a gente fala de prova escrita sem eficácia executiva, percebam que o Superior Tribunal de Justiça exige pouquíssimo rigor na interpretação dessa expressão. É necessário que a parte tenha uma prova escrita, mas um baixo formalismo é exigido, segundo a atual jurisprudência do STJ, para que a gente possa reconhecer que aquela prova é hábil a uma ação monitória. Percebam, aqui nesse julgado, ele destaca que uma das características marcantes da monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive aqueles que seriam naturalmente descartados em outro procedimento. Um exemplo, informativo 593, o e-mail, percebam, se a legislação brasileira, diz o Superior Tribunal de Justiça, não veda a utilização de documentos eletrônicos, seria irrazoável dizer que uma relação negocial não possa ser comprovada por troca de mensagens via e-mail. Claro, é uma prova escrita que então naturalmente torna-se hábil a embasar uma monitória. Mas as provas escritas mais importantes para os nossos objetivos estão sumuladas. Vamos lá? Então nós temos aqui algumas súmulas do STJ que nos trazem exemplos de provas escritas que podem embasar uma monitória. Primeira, súmula 247, que lembra que o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, é documento hábil para a monitória. Não é título executivo, inclusive a súmula dizendo isso. É documento hábil para ação monitória. É a prova escrita a que se refere o artigo 700. Então, a instituição financeira, ali detentora de um contrato de abertura de crédito em conta corrente,
e com o print daquela tela que demonstra o débito do cliente, ela tem então condições de propor a monitória. Próxima súmula, a súmula 384 do STJ, que fala da ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia. Uma súmula mais empolada, mas é bem simples de entender. Imagine o sujeito adquire um bem e aí então ele faz um contrato garantido por alienação fiduciária. Ele não paga. O banco entra com busca e apreensão, consegue apreender o bem e faz a alienação extrajudicial desse bem, como é permitido no Decreto-Lei 911. Só que, apesar da venda desse bem que foi apreendido, o banco não consegue todo o valor devido, porque o débito daquele cliente era maior do que o saldo obtido com a venda do bem. E essa diferença, então, poderá ser cobrada de que forma? Por ação monitória. Por quê? Porque cabe ação monitória, leia de novo, para haver esse saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia. Então, o veículo estava ali, tão danificado que foi vendido por um valor abaixo do próprio débito do devedor. Tá claro? Muito bem. Talvez a súmula mais conhecida agora, a súmula 299 do STJ, que prevê a monitória fundada em cheque prescrito. Essa é aquela que vem desde os bancos da graduação, seu professor, sua professora, dando exemplo de monitória fundada em cheque prescrito. E eu deixei ela aqui separada porque a súmula 299 atrai outras súmulas que dizem respeito a essa matéria. Como, por exemplo, a súmula 531, que diz que a monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, ela então dispensa a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Então, se eu tenho uma ação monitória com base em cheque prescrito, que eu estou propondo contra aquele que emitiu o cheque, eu não preciso justificar, explicar a relação jurídica de direito material que deu ensejo à emissão daquele cheque. Enfim, o negócio jurídico que está por trás, subjacente à emissão da cártula. Ok? E qual é o prazo prescricional para monitória fundada em cheque prescrito? Também tem súmula. É a súmula 503, que fala que esse prazo ele é de 5 anos e cuidado com o termo inicial. 5 anos a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. Então, como o cheque ele só tem data de emissão, o prazo prescricional de 5 anos é contado do dia seguinte à data de emissão. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque a monitória também é cabível com base em notas promissórias prescritas. E nesse mesmo dia que o STJ editou a súmula 503, ele editou a súmula 504, para falar quase a mesma coisa quanto ao prazo prescricional da ação monitória. Mas perceba uma importante diferença. Ela diz que o prazo para o ajuizamento da monitória em face do emitente de nota promissória prescrita, da mesma forma, é quinquenal, tal como no caso de cheque. Mas aqui é a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Tendo em vista que na promissória a gente pode ter duas datas distintas, uma data de emissão e uma data de vencimento. Eu emito a nota promissória dia 15, mas digo que vou pagá-la dia 30. Então, para a monitória fundada em nota promissória prescrita, a prescrição é quinquenal, mas a contar do dia seguinte ao vencimento. Quando é baseado em cheque prescrito, é a contar do dia seguinte à data de emissão. Então não façam essa confusão, especialmente nas nossas provas. Tá vendo? Uma chuva de súmulas do STJ dizendo respeito a essa tal prova escrita sem eficácia executiva. Uma outra conexão para a gente caminhar para o fechamento dessa discussão, que eu gostaria que vocês fizessem, é que essa prova escrita exigida para a monitória, ela pode ser obtida por meio daquele procedimento lá dos artigos 381 e seguintes, que é o da produção antecipada de provas. Eu posso, por exemplo, colher o depoimento de uma testemunha, documentar, portanto, determinado fato,
e, com base nisso, propor uma monitória. É a prova oral documentada. Veja, aqui o artigo 700, parágrafo 1º, prevê que a prova escrita a que estamos nos referindo pode consistir em prova oral documentada, produzida lá nos termos dos artigos 381 e seguintes, lá nos termos da produção antecipada de prova. Então, cuidado, não cabe monitória com base em prova oral. Aqui a coisa é diferente. Aqui o código está falando numa prova oral documentada. Enfim, ao fim e ao cabo, eu obtive uma prova escrita. E apenas para encerrar, vale lembrar, né, que não necessariamente eu tenho que ter uma prova escrita sem eficácia executiva. Por quê? Porque é entendimento absolutamente pacífico de que eu posso me valer de uma monitória mesmo que eu tenha um título executivo em mãos. Esse é um tema, inclusive, que tem enunciado do Conselho da Justiça Federal, segundo o qual, enunciado 101, é admissível a monitória ainda que o autor detenha título executivo extrajudicial. Então, se eu tenho um cheque que ainda não prescreveu, eu posso, com base nesse cheque, propor uma monitória? Posso. Quem pode o mais, pode o menos. Não há ali qualquer falta de interesse processual. Tranquilo? Então, olha que riqueza é essa parte da matéria relacionada apenas à ideia da prova escrita sem eficácia executiva. Como que isso tem sido cobrado nas provas de procuradoria? Por exemplo, aqui, nessa prova da Procuradoria de Maringá, Paraná, foi dito assim: contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Certinho, né? Vimos isso lá na súmula 247. Próxima. O prazo para o ajuizamento de ação monitória contra emitente de nota promissória sem força executiva é decenal? É quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Errado, porque é quinquenal. Ok? Vamos agora falar de legitimidade para a ação monitória, com um enfoque aqui nas questões da Fazenda. Então eu chamo aqui a atenção de vocês para a pergunta sobre legitimidade ativa na monitória, em especial a legitimidade ativa da Fazenda. Vejam, em princípio, pessoal, a Fazenda ela tem a prerrogativa de expedir certidão de dívida ativa, como você bem sabe, e propor a execução, o que afastaria ali o interesse na ação monitória. Eu digo apenas em princípio, porque, como vimos, mesmo o titular de título executivo, ele pode se valer da monitória. Todavia, especialmente pensando na Fazenda, para aqueles créditos cuja cobrança não se sujeitam à execução ou à inscrição em dívida ativa, né, os créditos não fiscais, bem como para as outras obrigações, como obrigações de fazer, não fazer, entregar, nenhuma dúvida de que há cabimento de ação monitória, tendo no polo ativo a Fazenda Pública, ok? Sem nenhum problema. E, quanto à legitimidade passiva da Fazenda Pública, aí já não há nenhuma dúvida, até por força de lei, porque, acompanhando o que o STJ já dizia na súmula 339, hoje o artigo 701, parágrafo 6º do CPC, sim, atribui legitimidade também passiva à Fazenda Pública nas monitórias. E um detalhe, quando a Fazenda é ré numa monitória, temos aqui uma observação a ser feita quanto ao prazo prescricional, né? O que a propósito pode ser objeto ali até de defesa por parte da Procuradoria. Vejam, o professor Leonardo Carneiro da Cunha nos ajudando, como de costume, lembrando que a monitória contra o poder público, ou seja, legitimidade passiva da Fazenda, também se sujeita àquele prazo prescricional tão conhecido de vocês, o prazo de 5 anos, lá do decreto 20.910 de 32. E claro, se você se prepara para provas de procuradoria, naturalmente deve imaginar que a questão da legitimidade da Fazenda Pública em sede de monitória é sempre muito bem-vinda, né? Como, por exemplo, veja, devido ao regime constitucional dos precatórios, não é cabível monitória contra a Fazenda. Errado.
Ou ainda, vejam, caso ajuizada monitória em face da fazenda, o magistrado deverá extinguir o processo, pois esse procedimento é incompatível com as prerrogativas fazendárias. Também não. Fechado? Muito bem. Outro ponto agora que vamos discutir sobre a monitória é, distribuída essa ação, está nas mãos do juiz, quais posturas o magistrado pode adotar diante da inicial da monitória. Uma primeira postura que destaco aqui com vocês é a do artigo 700, parágrafo 5º, em que o juiz, ao analisar a inicial, ele tem dúvida quanto à idoneidade da prova documental. Muito embora tenhamos visto que se exige ali um baixo formalismo para as exigências de uma monitória no que toca à prova escrita, às vezes a prova é tão incipiente, frágil e duvidosa que o juiz, então, pode trazer aqui ao processo essa necessidade de intimar o autor para, querendo, emendar a inicial e adaptá-la ao procedimento comum. Falou, olha, essa prova sua não dá para embasar uma monitória. Vamos transformar, então, esse procedimento especial num procedimento comum e seguir o baile. Mas, mais importante do que essa primeira postura, é aquela postura em que ele entende que não há dúvida quanto à idoneidade da prova e, entendendo que o direito do autor é evidente, a prova bem substanciosa acerca daquela obrigação, ele então faz o quê? Defere a expedição de mandado monitório. Para pagar, fazer, não fazer, entregar, tudo no prazo de 15 dias, acrescido ainda da ordem de pagamento de honorários de 5%, bastante cuidado, 5% do valor da causa. Então aqui honorários em patamar diferenciado, né? Percebam, a doutrina sempre costuma lembrar, né, que essa determinação aqui é uma decisão interlocutória que o juiz profere. A expedição do mandado monitório, o cite-se para pagar, fazer, não fazer em 15 dias, é uma interlocutória. Alguns dizem, inclusive, que é uma tutela da evidência, aqui no artigo 701. E, em se tratando de uma decisão interlocutória contra a parte, sem mesmo ela ter sido ouvida, é sempre interessante fazer uma lembrança que essa possibilidade de se expedir uma ordem de pagamento, de fazer, de não fazer, de entregar contra a parte, sem a sua prévia oitiva, tem previsão, inclusive, expressa lá no artigo 9º do CPC, né? Que diz que, como regra, não se proferirá decisão contra a parte sem que ela seja ouvida. E uma das exceções do parágrafo único é justamente essa, a do artigo 701, que permite que o juiz profira uma decisão contra a parte, ou seja, dê uma ordem de cumprimento para essa parte, independentemente dela ter sido ouvida previamente. Aqui o contraditório será diferido ou postergado. Muito bem, vamos citar esse nosso réu da monitória. A citação na monitória, vale lembrar, ela poderá ser feita por qualquer dos meios. Havia uma divergência que, inclusive, a súmula 282 do STJ tentava resolver, se admitia a citação por edital, se não se admitia. Hoje o CPC é muito claro, por qualquer dos meios previstos em lei. Não existe mais a restrição, ou pelo menos a discussão acerca da restrição que tínhamos na vigência do Código passado. E tudo que é mudança, né, até hoje, ainda chama a atenção das provas, como aqui, nessa prova da Procuradoria do Distrito Federal, em que se afirmou é admissível a citação por edital. Aí você falou, opa, certo, já estava na súmula 282, agora o CPC fala que é por qualquer dos meios. Mas cuidado, é admissível a citação por edital das fazendas públicas na ação monitória? Bom, aí complica um pouco, né, pessoal? Por quê? Porque citação da fazenda por edital não é só na monitória que não vai ser possível, né? Não há possibilidade de forma geral para a citação editalícia dos entes fazendários, ok? Então, alternativa errada. Citado o réu da monitória, quais são as posturas que ele pode adotar? A primeira postura que ele pode adotar é não cumprir a decisão, tampouco apresentar defesa. Ele simplesmente se omite. Nesse caso,
o que a gente tem é a formação de título executivo judicial em favor do autor. Constitui-se de pleno direito o título executivo em favor do autor, isso independentemente de qualquer formalidade. Bom, e por se tratar da formação de um título executivo judicial em favor do autor e, portanto, contra o réu, claro, em se tratando de uma situação em que a ré é a fazenda, será necessário o reexame, será necessário o duplo grau de jurisdição obrigatório nos termos do artigo 496. Vide nosso último vídeo, né, sobre reexame necessário. Então, na ação monitória também será o caso. Lembrando que, por se tratar de formação de um título executivo judicial, havendo ali então formação de coisa julgada material sobre o tema, é cabível ação rescisória, lá nos limites dos artigos 966 e seguintes do CPC. E sobre esse título executivo judicial, que traz uma obrigação que a parte vai querer exigir, lembrar que o cumprimento desse título será feito nos mesmos autos, ok? Aqui partindo-se de um pressuposto de que a lei determina que deve ser observado para esse rito executivo o previsto lá no título do cumprimento de sentença. Ok? Então, a primeira postura aqui do réu e todas as consequências que dela advieram. Uma segunda postura que ele pode adotar é o cumprimento dentro do prazo. Nos 15 dias ele paga, ele entrega, ele faz, ele deixa de fazer. Aqui existe em favor dele um benefício, qual seja, ele ficará isento do pagamento de custas. Isso aqui é o que muitos chamam de sanção premial, né? Sanção premial, que é uma forma de induzir, de seduzir, de pressionar psicologicamente o réu para que ele cumpra de forma espontânea uma obrigação, ou de forma voluntária, aqui no caso, não é isso? Tema para uma outra aula, lá das medidas executivas atípicas, a gente pode voltar a falar disso. Isenção de custos. Terceira postura que ele pode adotar, a moratória legal, também chamada de moratória judicial, aquela prevista lá no artigo 916 para as execuções de títulos executivos extrajudiciais e que você deve bem conhecer, aquela que prevê que se o executado depositar 30% do valor, custas e honorários, ele adquire o direito de parcelar o restante em até 6 vezes. Então essa possibilidade é dada também ao réu da monitória. Mas a quarta e mais importante postura que o réu da monitória pode adotar é a da apresentação de defesa. É a apresentação dos chamados embargos à ação monitória, sobre os quais você precisa saber algumas informações essenciais. Primeira, os embargos à ação monitória, pessoal, eles não têm natureza jurídica de ação, diferentemente lá dos embargos à execução. Os embargos à ação monitória, eles não têm natureza jurídica de ação, eles têm natureza jurídica de quê? Eles têm natureza jurídica de defesa, né? Ou de contestação. Né? Então, cuidado com esse detalhe, porque geralmente quando a gente fala de embargos à execução, a gente sempre traz ali a ideia de uma ação desconstitutiva. Os embargos à ação monitória têm natureza jurídica de defesa ou de contestação. E justamente por isso, né, em virtude dessa natureza jurídica, os embargos à ação monitória, eles independem do recolhimento de custas iniciais. Veja, informativo 558 do STJ, os embargos à monitória têm natureza jurídica de defesa, razão pela qual a exigência de recolhimento de custas iniciais é descabida. Tá claro? E pela mesma razão, em virtude da natureza jurídica, fica fácil entender que os embargos à ação monitória, eles são apresentados nos próprios autos, tal como ali uma contestação, não é isso? Então, a gente tem essa autuação conjunta. Mas cuidado, com relação a essa autuação, os embargos serem nos próprios autos, existe uma observação que eu queria fazer com vocês relacionada aos embargos parciais. Porque quando os embargos são parciais, a critério do juiz, eles poderão ser autuados em apartado, ok? E aí é claro que com relação àquela parte incontroversa,
a gente então terá a constituição ali de pleno direito do título executivo judicial. Mas a parcela controversa, os embargos parciais, formarão a critério do juiz autos apartados. Lembrando ainda sobre os embargos, que eles independem de garantia do juízo. Aí já é como nos embargos à execução, não estou falando de execução fiscal, execução não fiscal, impugnação ao cumprimento de sentença. Os embargos à monitória também independem de garantia do juízo. Esses embargos que apresentados têm efeito suspensivo, olha, é um efeito suspensivo automático até o proferimento da sentença. Diferente das defesas do executado, né, que não tem como regra o efeito suspensivo, em que pese ele possa ser obtido, aqui os embargos à monitória, eles têm efeito suspensivo automático até o proferimento da sentença. Até porque, convenhamos, a monitória ela não tem como base um título executivo extrajudicial, muito menos judicial. É uma mera prova escrita. Então, a mera apresentação da defesa já suspende a exigibilidade até o proferimento da sentença. E ainda, lembrar que os embargos à monitória, eles são de ampla cognoscibilidade. Por quê? Porque neles a gente pode deduzir qualquer matéria de defesa que seja dedutível no procedimento comum. Tá claro? Inclusive, como aqui no informativo 682 do STJ foi lembrado, eventual pedido de repetição de indébito em dobro. Veja, tendo em vista que se admite nos embargos monitórios a alegação de qualquer matéria passível de defesa no procedimento comum, é cabível esse pedido de repetição de indébito em dobro em sede de embargos monitórios. Tá claro? Muito bem. Sobre os embargos monitórios, vale lembrar, veja nessa prova aqui, em que se disse que eles têm natureza jurídica de ação. Essa pegadinha clássica, né? Não. Circunstância que torna exigível o recolhimento de custas. Vimos justamente o contrário. Não tem natureza jurídica de ação e, justamente por isso, independem do recolhimento de custas. Muito bem. Apresentados os embargos à monitória, será que esse embargante ele pode reconvir? É admissível a reconvenção na ação monitória? Sim, a reconvenção é admissível na ação monitória. Então, tal como o réu pode contestar e reconvir, isso no procedimento comum, aqui nesse procedimento especial, o réu pode embargar e reconvir. O que não cabe na monitória é a reconvenção à reconvenção por parte do autor. Em que pese no procedimento comum seja admissível essa reconvenção sucessiva, para a monitória existe disposição expressa de lei que cabe a reconvenção, mas é vedado o oferecimento dessa reconvenção à reconvenção, também chamada, repito, de reconvenção sucessiva. Ok? É bem difícil isso acontecer na prática, mesmo no procedimento comum, e na monitória que não vai acontecer mesmo por vedação expressa de lei. Muito bem, apresentados esses embargos, bom, o Código vai tratar aqui de uma situação primeira em que eles serão rejeitados. Rejeitados os embargos, aí a gente cai naquela mesma situação que a gente caiu quando eles não são apresentados, né? Que é a constituição de pleno direito do título executivo judicial, prosseguindo-se o processo, seguindo-se ali a fase de cumprimento de sentença. E muito cuidado. Os embargos à monitória têm natureza de ação? Não, de defesa. Mas a decisão que julga os embargos monitórios desafia apelação. Vejam, o Código agora é expresso ao dizer que cabe apelação tanto contra a sentença que rejeita, quanto a que acolhe os nossos embargos. Ok? Então, sentença que julga os embargos, apelação. Cuidado. Com relação a essa apelação, será que ela tem ou não tem efeito suspensivo? Será que ela tem o efeito suspensivo automático, como é de praxe nas apelações? Vou te dar a resposta e te explicar por quê. Veja, há entendimento doutrinário, como aqui
no enunciado 134 do CJF, segundo o qual a apelação contra a sentença que julga improcedentes os embargos ao mandado monitório não é dotada de efeito suspensivo automático. Por que a sentença que julga improcedentes os embargos desafia uma apelação sem efeito suspensivo? Vou te explicar por quê. Lembra que eu te disse que quando o juiz expede o citse na ação monitória, ele está proferindo uma decisão interlocutória? Uma tutela provisória da evidência? Não te disse isso? Você concorda então que se o juiz proferiu uma tutela provisória da evidência e os embargos apresentados pela parte contrária foram rejeitados, o juiz na sentença está confirmando aquela tutela provisória? Pois bem, lá no capítulo da apelação, o Código diz que não tem efeito suspensivo apelação contra a sentença que confirma tutela provisória. A sentença que rejeita os embargos à ação monitória está confirmando aquela tutela provisória estampada naquele citse para pagar, para fazer, para não fazer, para entregar. Além disso, como vimos, o próprio artigo 702, parágrafo 4º, prevê que os embargos à ação monitória, eles suspendem a eficácia daquela decisão que ordena o cumprimento da obrigação só até o julgamento em primeiro grau. Isso apenas reforça essa tese, voltando o slide, de que a apelação contra a sentença que rejeita os embargos não tem efeito suspensivo automático, ok? E apenas para fechar, vejam, eu tenho aqui 2 parágrafos no artigo 702 para punir. Para punir o autor de ação monitória que propõe essa ação indevidamente e de má-fé, e para punir o réu que apresenta embargos monitórios de má-fé. Qual é a sanção? A mesma para os 2 casos. Uma multa de até 10% sobre o valor da causa. Ok? Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Peço para deixar um comentário aqui, deixa uma pergunta, deixa o seu feedback. Vou interagir com todas as respostas para a gente aí aumentar esse nosso contato, tornar esse projeto ainda mais produtivo. Ok? Abraços a todas e a todos. Até uma próxima. Tchau.